Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá resolver mais uma questão da prova do IME 2022/2023 com vocês. A questão 8, questão essa que trabalhou função. Nós temos aqui uma função logarítmica definida dentro do conjunto dos números reais e nas alternativas a gente tem alguma propriedade que essa função satisfaz e ele quer que a gente determine qual é ela, tá bom? Então bora lá, vem comigo, já se inscreva aí no canal para você não perder outras resoluções como essa, ficar por dentro do que tem de melhor para você se preparar com aquela forma ou daquela forma bem chique 10. Olha só o que nós temos. Seja f de R em R definida por f de x igual ao log de x mais raiz quadrada de x quadrado mais 1. Aí ele pergunta no item A se essa função é par, se essa função é ímpar, se o f de 2x é maior que o f de x, se f de x tem duas raízes reais e se f de x não tem raiz real. A abordagem que eu trouxe aqui para essa questão não é de chegar aqui e falar para você, ó, pessoal, vamos provar que essa função satisfaz a alternativa tal, porque senão perderia todo o sentido de aprender a resolver uma questão como essa, porque se você quer gabarito por gabarito, a gente vai encontrar em um monte de lugar aí na internet. Então a ideia aqui é como que a gente poderia abordar uma questão como essa, por exemplo, em uma primeira fase. Existem alternativas que são mais difíceis de serem verificadas do que outras, porque eu bato o olho, Walter, eu não consigo falar assim, pô, Tá com cara de ser isso, né? Eu olhei para essa função, tá com cara de ela ser uma função que só funciona no sábado à noite. não tem essa bola de cristal. Então, como é que a gente faz para testar as alternativas e verificar qual que é a melhor? Bom, primeiro, tem uma que é bem chata e bem difícil de ser verificada, a alternativa C. Se você olhar aqui para a alternativa C, você precisaria mostrar que o f de 2x é maior que f de x. f de 2x maior que o f de x. Se você substituir, for ousado em substituir, você vai cair numa equação bem feia de se manipular. Ou seja, dizer isso também é equivalente a dizer que o f de 2x menos o f de x é maior que zero. Aí ele quer que você prove que isso aqui é verdade para todo x diferente de zero. Qual é o problema? Você até pode montar aí na equação, vir aqui e substituir, só que essa expressão aqui, para depois que ela estiver pronta, você provar que ela é positiva, dá um trampo danado até depois chegar naquele momento, ou provar que ela não é positiva. Então é uma questão que não é esse caminho. Ele não quer que você, por exemplo, tente a alternativa C. Outras duas alternativas são bem simples de serem pensadas, que são a alternativa D e E. Por exemplo, se você olhar aqui para a alternativa D, ele fala que f de x tem duas raízes reais e na alternativa E ele fala que f de x não tem raiz real. Mas olha só que interessante, se você pegar essa função, substituir o x por zero, isso aqui é um olhômetro, olhei o x igual a zero, vou calcular o f de zero. F de zero, pessoal, é o log de quem? De zero mais a raiz quadrada de 0 mais 1 vai ficar a raiz quadrada de 1, que é 1. Só que esse log aqui fica um log muito bonzinho, né? Fica aqui log de 1, e log de 1 a gente sabe que é quanto? Que é 0. Conclusão, se o f de 0 é 0, isso implica que o 0 é raiz. O 0 é raiz. Se o 0 é raiz, essa função tem uma raiz, que é o 0. Então, não pode ser, por exemplo, a alternativa E. Aí você poderia falar assim, bom, Walter, mas por que não é a D? Aí você tem que fazer a conta. Por quê? Eu tenho que fazer f de x igual a 0. f de x igual a 0 implica que o log dessa expressão bonita que o exercício nos deu, mais a raiz de x ao quadrado mais 1, essa continha aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da minha raiz, isso daqui tem que ser 0. Aí você aplica a definição de log, né? Aqui a base é 10, isso significa que o x mais a raiz de x ao quadrado mais 1, isso tem que ser 10 elevado a 0, que é igual a 1. Aí continuamos aqui, ó. Essa expressão é equivalente a dizer que a raiz de x ao quadrado mais 1 é igual a 1 menos x. 1 menos x. O que eu posso fazer? Aqui é uma equação irracional, você pode elevar ao quadrado dos dois lados, por exemplo. Depois, é claro, a gente vê qual é a condição para satisfazer toda essa manipulação. Então, aqui a gente ficaria com x ao quadrado mais 1 igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2x mais quadrado do segundo. Aqui não ficou ruim, porque o x quadrado vai embora. Traz o 2x para cá, então você vai ficar com 2x igual a 0, porque 1 menos 1. Isso implica que x é 0.
E essa é a única resposta possível para satisfazer a condição de ser raiz. Então, você só teria uma solução, que é o zero, que a gente já verificou que realmente é solução. Então, não pode ser também a alternativa D. Então, nós ficamos com duas alternativas possíveis, a alternativa A e a alternativa B. E qual é a correta? Como que a gente verifica? Nesse caso, a gente tem que lembrar da definição de função par e função ímpar. Por exemplo, uma função ela é dita par, deixa eu só arrumar aqui, uma função ela é dita par quando f de menos x é igual ao f de x. Só que verificar dessa forma, tipo, sair de um lado e chegar no outro, às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então, você pode sempre lembrar de uma forma equivalente. Por exemplo, o f de menos x menos o f de x precisa ser zero. Se você conseguir provar que essa diferença é zero para todo x, beleza, essa função é par. Outra que é a ímpar, né? É você ter que provar que o f de menos x é igual a menos a f de x. Ou, equivalentemente, você precisaria provar que a f de menos x mais a f de x, né? Passando aqui para cá, mais a f de x é igual a quanto? É igual a zero. Então, provar que essa função é par, você usa aqui aquela linha azul. Provar que essa função é ímpar, basta você provar a linha que está em vermelho. Walter, qual que você faria primeiro? Eu faria vermelha. Por quê? Como envolve logaritmo, logaritmo com sinal de menos vira divisão. Logaritmo com sinal de mais vira multiplicação. Pô, e é muito melhor multiplicar do que dividir. Então, eu tentaria provar que essa função é ímpar. Então, agora eu já estou direcionando você tentar provar que essa função é ímpar. Como que a gente faz isso? Eu vou falar que o f de menos x mais f de x, eu tenho que fazer as continhas e provar que isso daqui dá zero. Se eu provar que dá zero, ok, essa função ela é ímpar. Mas quem é o f de menos x? Eu vou ter o log de menos x mais a raiz quadrada. Menos x ao quadrado fica x quadrado. X ao quadrado mais 1. Fechou. Isso daqui mais o log da função f de x, né? Então, aqui é f de x normal. Mais o log de x mais a raiz de x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. O que é interessante? Por que eu falei? Ó, como aqui você vai ter soma de logs, você vai transformar isso no log da multiplicação. Se fosse uma subtração, você teria que transformar no log da divisão. Aí o que pode não ser legal de se manipular, você teria que racionalizar, então daria muito mais trampo nesse tipo de problema. Então, nesse caso aqui, você consegue dizer que isso é um único log de quem? De menos x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes quem? O x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Gente, mas isso aqui ficou bom demais. Porque se você perceber com olhos de lince, isso daqui é uma diferença de quadrados, porque você tem menos a mais b vezes a mais b. E isso daqui é exatamente, ó, se você dá uma organizada, você pode pensar que isso aqui é b menos a vezes b mais a, vezes b mais a. Então, isso daqui é b quadrado menos a quadrado. Então, essa expressão aqui, ela não ficou ruim de ser verificada. Então, a gente vai ficar com o seguinte, isso daqui é um único log de quem? Se você quiser aqui, ó, você pode imaginar que aqui é o seu a, ó, esse é o seu a, então vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado, a quadrado, menos esse daqui é o seu b, então ficaria x menos x ao quadrado. E aí ficou legal. Olha só, porque isso daqui é um único log, a raiz vai embora, posso sem problemas nenhum. Então, isso daqui vai ficar x quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1, menos x quadrado. Só que isso deu o quê? É um único log, é o log de quem? De 1. E o log de 1 é 0. CQD, como queríamos demonstrar. Então, se eu conseguir provar para você que essa diferença é 0, é porque essa função satisfaz essa condição e, consequentemente, ela é ímpar e a alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, evitei trazer a resposta direta, ou seja, vamos provar que a alternativa correta é a alternativa B. Porque não é assim que a gente pensa na hora da prova. A gente vai olhar e vai falar assim, pô, qual que deve ser a alternativa correta? Eliminei uma que seria muito trampo de se trabalhar,
Aí tem A também dava trampo se a gente for por esse caminho. Aí as outras eram mais simples de serem verificadas. Espero que aí você tenha gostado do vídeo, gostado da aula. Deixe sempre no comentário, é importante. Faz o algoritmo aí girar, leva a questão para mais gente. Com certeza a gente mantém aquele conteúdo que vai te ajudar. Super abraço, a gente se encontra na próxima prova. Tchau!